Arm, que está como coordinadora de esta mesa. Ella es licenciada en veterinaria por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sur y posee un doctorado en veterinaria obtenido en Hannover, Alemania. Coordinó la red de Zika en la Universidad de Campinas, San Paulo, Brasil, desde el 2016 hasta febrero de 2017. Se desempeñó como presidente de la Sociedad Brasileña de Virología entre el 2011 y 2012. Es profesora titular del Instituto de Biología de la Universidad Estatal de Campinas. Posee expertise en varias áreas, entre ellas caracterización viral, aislamiento, metagenómica. Tiene experiencia en medicina veterinaria preventiva y salud pública con énfasis en virología. Trabaja principalmente con virus respiratorio sincicial, metapneumovirus, coronavirus, virus Zika, entre otros. Al mismo tiempo posee una amplia experiencia en diagnóstico y caracterización de virus que en su mayoría afectan al sistema respiratorio, y también muchas publicaciones, una vasta producción científica y participación en varios eventos científicos. Muchas gracias, doctora Clarice, por estar con nosotros esta tarde, y un especial agradecimiento por su colaboración en la organización de esta jornada de zoonosis. Podemos proceder a iniciar la sesión. Paso la palabra a la doctora Clarice. Doctora, está apagado tu micrófono. Doctora Clarice, tu micrófono está... Si puedes habilitar, por favor, tu micrófono. Que coisa! Eu estava tão entusiasmada falando. Então, boas tardes a todos. É um prazer, eu estou muito contenta de estar aqui, fazendo esse trabalho com vós. E que eu estava falando que todos nós outros, creio que estamos com muita ignorância, estamos sentindo muita falta de cada um de nós outros e também da virologia, de falar de virologia, sim? Então, agora vamos apresentar a quinta apresentação da tarde. Hoje à tarde teremos 3 apresentações em continuação com a zoonoses, com o tema zoonoses, sim? Agora vamos então ter o dissertante, Dr. Ricardo Durães Carvalho. Ele é doutor na faculdade, no Instituto de Biologia da Unicamp. Ele se especializou muito nas ferramentas de evolução molecular. Estive muito tempo em outros países trabalhando, tenho um vínculo internacional espetacular, e agora está conosco como pós-doc, esperando uma outra oportunidade para ser professor. Muito bem. Então, o tema é a aplicação de ferramentas de evolução molecular para estudar a evolução e diversidade de vírus emergentes e reemergentes. Ricardo está agora conosco na Universidade de Campinas, Unicamp. Ok? Vamos lá, Ricardo, por favor. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer à professora Clarice pela oportunidade e parabenizar a todos também por esse evento super interessante. Eu preparei uma palestra curta, né? O assunto, de fato, é muito denso. Então, eu espero que pelo menos dê para algumas pessoas entenderem algumas coisas do que foi passada, e estou aberto para eventuais dúvidas que possam surgir. Boa tarde a todos.
Meu nome é Ricardo Durães, eu sou pesquisador, colaborador na Universidade de Campinas. A minha palestra será sobre a aplicação de ferramentas de evolução molecular para estudar a evolução e diversidade de vírus emergentes e reemergentes. Bom, aqui eu gostaria de focar brevemente em alguns fundamentos que levaram a uma melhor compreensão das enfermidades transmissíveis atualmente, né? Primeiro, essas duas no século XIX e no século XX. A do lado superior esquerdo vem com o fundamento da epidemiologia espacial de John Snow, cujo estudo de caso-controle identificou a bomba d'água na Broad Street, em Londres, como uma fonte de um surto de cólera em 1854. Então, nessa época, era o método adequado para gerar essa hipótese, ou era o método que tinha disponibilidade, que tinha disponibilidade naquele momento. Então, eles usavam a epidemiologia e usavam a estatística. No século XX, já temos aqui a aplicação dos meios de cultura, né? E também a epidemiologia, oriunda do século XIX, e os dados usados eram as sequências de DNA e RNA dos patógenos, né? Dados usados estes para a identificação de agentes causadores de doenças. No século XXI, nós temos a introdução, o mesmo uso também de sequência de patógenos, né, de DNA e RNA, como no século XX. Entretanto, a aplicação de diferentes métodos que geraram hipóteses. No caso aqui já tem a introdução da filogenia, a teoria da probabilidade, a ciência de sistemas e da epidemiologia, oriundos do século XIX e do século XX. Consequentemente, os sequenciadores evoluem bastante ao longo do tempo, certo? No caso aqui nós temos o sequenciador Sanger, extremamente utilizado hoje em dia, mas com a sua devida limitação, na quantidade de dados gerados, né, e no comprimento dessas sequências também que são geradas. Atualmente nós temos os famosos NGS, ou sequenciadores de nova geração, ou sequenciadores nanopore também, que gera dados muito superiores ao sequenciador Sanger, né? E consequentemente mais reads, uma maior cobertura desse sequenciamento, o que tem, digamos que, revolucionado a genômica e a sistemática molecular. Em contrapartida, vem também o crescimento absurdo dos dados genômicos, né? Uma consulta feita em 2 de setembro no GenBank, podemos ver que tem disponíveis acima de 600 bilhões de bases, correspondendo a acima de 215 milhões de sequências, necessitando então de capacidades computacionais muito superiores e também recursos humanos capacitados para trabalhar esses dados aí. Pois bem, mas o que podemos extrair desses dados? Esse é um exemplo que eu particularmente gosto muito de mostrar, primeiro porque é super simples e segundo porque é extremamente útil, ou seja, é simples, útil e fácil. Esse é um alinhamento múltiplo de sequências, tá, do vírus Zika. Vocês lembram da pandemia, né, do vírus Zika há pouco tempo atrás. E aqui é um alinhamento múltiplo de sequências, como eu mostrei. Essa parte de cima dos asteriscos, eu peço vocês que foquem nessa parte, por favor. Quer dizer regiões conservadas, ou seja, cada asterisco desse representa um sítio conservado. Aqui é o sítio 1, aqui é o sítio 2, aqui é o sítio 3, sítio 4 e assim por diante. Ok? E embaixo nós temos o perfil de conservação desses sítios. Tá? Quando essa barra cinza está bem alta, como é o caso aqui, isso quer dizer que essa região é bem conservada. Tá? Quando ela está muito baixa, ela não é conservada, e assim por diante. Então, o que eu quero mostrar aqui é que pesquisadores lá da China mostraram que uma mutação na região 139 do genoma do Zika, tá? É uma substituição da serina para asparagina,
era um dos fatores fortemente responsáveis pelo aparecimento de fetos com microcefalia. Então, através do alinhamento múltiplo de sequências, claro, experimentações foram feitas em seguida para comprovar, teve essa descoberta super importante que saiu na revista Science. Esse é um dado, não é uma árvore filogenética, não é uma evolução feita em computador, como vocês podem observar, mas eu gosto muito de mostrar porque é um dado oriundo das ferramentas de evolução molecular, tá? Eu gostaria de focar no caso aqui nos morcegos, né, na importância desses animais como fonte zoonótica, tá? E aqui embaixo, na origem do SARS-CoV-2, perfeito, a participação do gato civeta também na disseminação desse vírus. Esses dados, pessoal, só são obtidos na sua forma majoritária com o uso de ferramentas de evolução molecular. E mais recentemente nós estamos passando uma pandemia pelo SARS-CoV-2, né, que é uma evolução dos vírus anteriores ao SARS-CoV, por isso se chama-se SARS-CoV-2, e tem ainda uma dúvida sobre a sua provável origem e o seu provável hospedeiro intermediário, se são os morcegos, se são os pangolins, né? Pois bem, então como nós modelamos este processo? Nós temos que aplicar neste caso a teoria da coalescência. O que seria a teoria da coalescência? É um modelo retrospectivo de genética populacional que estuda o presente voltando ao passado. Pois bem, esse modelo é baseado no modelo de Wright-Fisher, que é um modelo de populações, tá? E como todo modelo em ciência, existem alguns preceitos, digamos assim, para aquele determinado modelo, alguns parâmetros, né, digamos melhor. Que no caso, uma população de Wright-Fisher é uma população que não tem seleção, tá? É uma população sem mutação, é uma população sem migração, sem recombinação, com tamanho populacional constante e finito, sem estrutura geográfica ou social. É um modelo, entre aspas, digamos que é um modelo perfeito para se estudar a dinâmica de populações ao longo do tempo, tá? Mas como que nós entendemos isso? Nós temos que voltar ao passado para compreender todo o processo. Então, nós partimos aqui de 22 indivíduos. Vamos supor que nós queremos entender o que se passa geneticamente em termos de variação genética com esses 22 indivíduos ou com alguns indivíduos dentro, vamos supor, com alguns subindivíduos dentro desses 22 indivíduos, né? Então, nós temos que voltar ao passado, como eu falei anteriormente, para entender todo o processo. E aqui nós chegamos, finalmente, ao tamanho amostral efetivo, que é uma população idealizada de Wright-Fisher, que tem capacidade de carregar variação genética, levando em consideração aos seus ancestrais. Eu quero dizer que a população lá no presente carrega a informação genética da população do passado. E essa é uma população, digamos que, representativa. A população de cima é a de baixo, a população mais de cima tem identidade de baixo e assim por diante. Então, esse é o que nós chamamos de tamanho amostral efetivo. E esse último cara aqui embaixo seria o ancestral comum mais recente. Esse é o ancestral de todos esses indivíduos aqui em cima, ok? Pois bem, o que se passaria então se houvesse naturalmente a inserção de mutações? Vamos supor uma mutação aqui embaixo, que alterasse a estrutura da nossa árvore, né? Outra mutação aqui no lado esquerdo, representado aqui de uma substituição da timina pela citosina, né? Uma mutação desse lado aqui da árvore, uma troca da adenina pela guanina, e assim por diante em demais posições também da árvore. Aqui
uma troca da timina para a citosina. Então aqui estaria o nosso perfil de mutações na nossa árvore específica. Vamos assumir que seja uma árvore aqui de coronavírus, tá? Então, quando há variações em sítios, há muitas variações nos sítios, nós chamamos de sítios informativos. E essas mutações têm valores muito importantes para nós traçarmos a dinâmica de evolução de patógenos, tá? Então, de acordo com a população idealizada de Wright-Fisher, a nossa árvore ficaria deste modo, e de acordo com a população real, entre aspas, a nossa árvore ficaria desse modo, ok? Então, aqui eu livremente designei como A, B, C, D, E, D1 e F. Vamos supor que essas letras representariam diferentes vírus isolados em diferentes países, tá? Como França, Bélgica, Itália, Luxemburgo, Holanda e Alemanha. Cada um tem a sua característica própria. Pois bem, como que eu aplicaria isto na prática? Aqui nós temos um vídeo curto, tá? Mostrando a epidemia causada pelo vírus Ebola na África Ocidental entre 2014 e 2015. Aqui em cima nós temos a Guiné em verde, em Serra Leoa em azul e Libéria em vermelho. Ok? Então, a parte mais escura corresponde a mais casos. Os círculos vermelhos, quando maiores, correspondem à divergência das variantes naquele local específico, tá? Os traços em preto significa a dispersão do vírus localmente. Os traços coloridos significa a origem do vírus naquele país específico e significa a difusão desse vírus para demais estados, digamos que ultrapassando as bordas, tá? Aqui, na parte direita, nós temos a árvore filogenética sendo traçada em um real time, digamos assim, em consonância com os dados do mapa. E embaixo nós temos o número de casos, tá? Digamos, traçado de acordo com cada semana epidemiológica, né? Então, quanto maior o número de casos, mais sequências vão naturalmente aparecendo. Por isso a importância da aplicação dessas ferramentas e da epidemiologia molecular de patógenos para investigar surtos, epidemias e pandemias. Esse dado, que nós chamamos de Skyline Bayesiano, foi usado por um grupo lá nos Estados Unidos para investigar os surtos do influenza H3N2 lá em Nova York. Vocês podem perceber claramente que tem dois picos super visíveis aqui em 2 anos específicos, tá? Em 99 e 2001. O que significa esses picos? Significa o aumento da diversidade genética, né, naquele período do ano específico. Ou seja, vamos supor que aqui, no começo desse 99, no gráfico aqui, essa marcação aqui à esquerda, que seja janeiro, fevereiro, março, abril, e aqui seja junho, ou seja dezembro, ou seja fevereiro, enfim, algum tempo específico, algum período de ano específico. Então, eles mostraram, a partir desses dados, a sazonalidade do vírus influenza em determinado período de tempo, tá? Isso é usado através da análise bayesiana, como o nome do método do algoritmo é mostrado acima. Aqui é um spillover do coronavírus, do MERS, e aqui onde eu mostro a interface animal-humano. Ao lado esquerdo, aqui tem a probabilidade posterior do hospedeiro ser o camelo. Ou seja, a partir dessas ferramentas, né,
observou-se então em junho de 2012, tá? Os iniciais casos de MERS-CoV lá no Oriente Médio. E a partir de então, a OMS, né, começou a divulgar mais reportes específicos avisando dessa nova doença viral que tinha surgido lá na Ásia. Então é isso, pessoal. Eu deixo aqui o meu contato eletrônico e, né, qualquer dúvida, por favor, não hesitem em entrar em contato comigo. Muito obrigado. Ricardo, muito obrigada. Muchas gracias por tu presentación. Creo que no va a ser muy fácil para las personas entenderem, pero tú hablaste muy bien, hablaste despacio. Y bueno, tu contacto está allá. Creo que será importante no futuro que nosotros promovemos un curso, quizá, para que tú expliques todo esto mejor. Bueno, ahora vamos para la presentación. ¿Estão me escutando? Sí, sí, doctora, te escuchamos. Sí, muy sí. bien. Sí. Muy bien. Entonces, ahora nós temos a apresentação número 6. E vamos ter o prazer de ter acá a professora, a doutora Ana Cláudia Franco. Ana Cláudia Franco, ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Tem uma experiência vasta de virologia, é veterinária, trabalha com herpes vírus, com um montão de vírus, mas agora também está muito atenta com a questão de morcélagos e tudo isso, né? E eu creio que é a única pessoa aqui no Brasil, por enquanto, que está haciendo o hizo algo en inmunología de los murciélagos. Entonces, yo creo que es importante que nosotros valorizamos ese trabajo dela, porque nosotros tenemos que continuar a trabajar, tenemos que entender mejor la inmunología de esses animales, ¿no? E Ana Cláudia, então, a nossa colega Ana Cláudia vai falar um pouco. Eu já te digo de antemano que é um prazer ver a tua cara aí, finalmente, depois de tanto tempo. Que lindo que estás, que bueno que estás acá. Então, vamos escutar então um pouco o que Ana Cláudia tem a dizer. Que o tema é interação vírus hospedeiro, resposta imune dos morcélagos contra los virus. Muy bien. Entonces, ahora está todo con vos. Ahora tú puedes hablar. Durante 20 minutos, 25 minutos, por favor. Não te alarga muito. Tá bom. Muito obrigada. Eu queria agradecer. Estou muito feliz de ver vocês, a Clarice e outras pessoas que eu conheço que estão presentes aqui. Fico muito feliz mesmo de ver vocês, depois de tanto tempo de isolamento. E agradecer a organização desse workshop, que eu entendo que é um momento bem complicado de organizar esse tipo de reunião, de simpósio, né? Nesse momento de pandemia que realmente está bem complexo para nós. A gente, uma parte das pessoas que aqui estão trabalhando também, né, tentando ajudar agora durante a pandemia. Então, muito obrigada. Eu acho que foi realmente um sucesso. Já está no início, mas eu já posso dizer que é um sucesso esse workshop muito bacana que vocês organizaram. Muito obrigada pelo convite. Eu vou falar então um pouquinho, a minha apresentação é sobre interações vírus hospedeiro.
e alguma coisa da literatura que eu levantei, então, a respeito disso, e também alguma parte de alguns resultados que a gente tem trabalhando com imunidade inata de morcegos contra vírus. E agora é um momento, assim, em que esse realmente, né, tá bem na moda, essa história dos morcegos, vírus e resposta imune. Então tá, então a minha apresentação já vai ser carregada. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria de apresentar, então, o tópico Interações entre vírus e hospedeiro e a resposta imune dos morcegos contra os vírus. Meu nome é Ana Cláudia Franco e eu sou professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Então, é desse tipo de animal que a gente está falando quando fala de morcegos e a resposta imune deles contra vírus, né? Então, esses animais são muito diversos em todos os continentes, e aqui nessa árvore filogenética a gente consegue observar, então, que nessa parte superior da árvore existem esses gêneros de morcegos. Esses aqui, eles correspondem às raposas voadoras, enquanto que a parte de baixo, que está marcada em azul, aqui a gente tem os morcegos menores, que são os que estão mais bem distribuídos, na verdade, no mundo inteiro. As raposas, os morcegos maiores, que correspondem aos gêneros das raposas voadoras, eles estão distribuídos em alguns lugares específicos no mundo. Por que existe interesse no estudo da resposta imune desses animais? Porque, basicamente, nem tão recentemente, se descobriu, então, que existem vários vírus que usam essas espécies como reservatório. Então, a gente tem aqui, nessa tabela, a gente tem vários vírus, começando com o Nipah vírus, Hendra vírus, o SARS-CoV, o de 2002, 2003, MERS, Ebola e outros vírus, o SARS-CoV-2, mais recentemente, então, que utilizam como hospedeiros algumas espécies de morcegos. Então, aqui, essas raposas voadoras, elas estão bem presentes como hospedeiros desses vírus. Esses vírus são bastante perigosos para a saúde humana. Então, na verdade, esse conhecimento sobre essa interação entre os morcegos e vírus que são perigosos, isso é o que leva os pesquisadores a tentarem entender por que os morcegos são reservatórios tão importantes para esses vírus que também causam impacto impacto econômico e em saúde humana. Então, claro que aquela tabela ali mostrava a importância principalmente de raposas voadoras, são os morcegos maiores que ocorrem em outros continentes e não no nosso, mas aqui a gente tem um vírus muito importante na América do Sul, que causa a raiva, que é o vírus da raiva, e esse vírus, ele está presente, utiliza como reservatório o morcego hematófago, né, que é o Desmodus rotundus principalmente, certo? Então, aqui no Brasil e no resto da América do Sul, na verdade, enquanto que em outros países a gente tem preocupação com o vírus Ebola ou SARS-CoV-2, quando circula em morcegos, ou outros vírus como o Hendra e Nipah, aqui para nós, na verdade, o nosso principal problema, até o momento, é a presença desse vírus da raiva em reservatórios como Desmodus rotundus, por exemplo, que é o nosso morcego hematófago. Bom, então, não se sabe até o momento por que os morcegos eles são importantes reservatórios desses vírus. Por que esses vírus eles circulam em diferentes espécies de morcegos sem causar aparentemente grandes epidemias ou grandes taxas de mortalidade nessas espécies, e em outras espécies, quando esses vírus afetam
outras espécies, existe então um quadro de epidemias ou pandemias, porque esses vírus eles são muito agressivos para outras espécies, enquanto que não para morcegos, muito patogênicos, né? Por que isso? Existem várias hipóteses, mas elas estão bem teóricas e não existe nenhum tipo de comprovação, como a possibilidade de que os morcegos eles têm essa capacidade de voo, de migração, são animais migratórios, a questão da temperatura corporal, o tipo de metabolismo que ocorre quando eles estão ativos ou quando eles estão, no caso dos morcegos que fazem hibernação, mas na verdade não existe ainda uma resposta para essa pergunta, por que os morcegos são reservatórios tão eficientes de tantos vírus importantes em saúde animal e saúde humana. Então, uma das hipóteses para responder essa pergunta está relacionada ao tipo de resposta imune que eles desenvolvem contra os vírus. Essa é uma possibilidade. Então, somente recentemente, se começou a estudar a imunidade dos morcegos contra os vírus. São poucos avanços e poucos estudos ainda muito iniciais sobre a resposta imune dos morcegos, até porque os morcegos são muito diversos, né? Existem várias famílias e muitos gêneros de morcegos, gêneros diferentes de morcegos. Então, eles são muito diversos, é difícil saber também por onde começar. Mas a maioria dos estudos a respeito de imunidade de morcego, eles têm seguido três linhas, ou três enfoques. Então, os primeiros estudos são baseados na análise comparativa do genoma de diferentes espécies de morcego, comparando com outros mamíferos. Também se fazem ensaios, então, de cultivo celular in vitro, com cultivo de células de morcegos de diferentes espécies in vitro, ou infecções experimentais. As infecções experimentais, elas, na verdade, elas têm um nível de dificuldade maior do que os dois primeiros grupos de estudos, porque para isso se precisa manter animais em cativeiro e de uma forma segura ou biossegura, e esses animais têm que ser testados para outras infecções, para poderem entrar em estudos de infecções experimentais. Então, o nível de dificuldade aqui é bem maior do que nos outros dois casos. Bom, o sistema imunológico ele é composto, então, de várias células, proteínas, tecidos, órgãos que são especializados e têm como função realizar a detecção e destruição de agentes invasores do organismo. Bom, pensando nos vírus, né, a gente tem que pensar em quais são as principais rotas de infecção, as vias de infecção dos vírus, e quais são as primeiras células que são infectadas num organismo, na maioria dos casos, né, e como elas se defendem. Como uma célula comum, por exemplo, pode se defender de uma infecção viral. Por comum, eu quero dizer uma célula que não faça parte do sistema imunológico. E aí a gente tem uma figura aqui mostrando, então, os diferentes passos ou etapas no nosso organismo que podem funcionar para reter ou reter partículas virais ou impedir que a infecção aconteça. Então, a gente parte das barreiras anatômicas e químicas do organismo, como pH, peristaltismo e etc. As barreiras da imunidade intrínseca, então, que são mecanismos que eu vou falar daqui a pouco, imunidade inata e imunidade adquirida. Então, são barreiras ou são mecanismos da imunidade, diferentes mecanismos de imunidade que podem impedir que um vírus se estabeleça no organismo. É desses mecanismos que eu vou falar. Então, a imunidade intrínseca, por exemplo, vou falar rapidamente, contra as infecções virais, ela, por exemplo, está composta do processo de apoptose, que é a morte celular programada, a necroptose e outros processos, como autofagia, silenciamento epigenético,
RNA de interferência, edição de nucleotídeos, etc. Então, que são mecanismos celulares que potencialmente todas as nossas células, elas podem apresentar esses mecanismos, executar esses mecanismos para impedir a infecção viral, certo? Então, em princípio, todas as células potencialmente podem executar essas funções, para já no início, desde que o vírus entre em contato com a célula, que essa célula consiga reagir e impedir o processo de infecção. A imunidade inata, então, são aqueles mecanismos, então, que agem alguns minutos ou até algumas horas depois da infecção viral, e aqui a gente tem, então, mecanismos que são independentes de expansão clonal celular, que é algo que acontece lá na imunidade adaptativa. Então, aqui a gente tem um conjunto de mecanismos, incluindo interferons do tipo 1 e 3, células citolíticas como natural killer, e células dendríticas e macrófagos, que são absolutamente essenciais no bloqueio de uma infecção viral. Os mecanismos de imunidade inata e imunidade intrínseca, por muitos anos, eles foram menosprezados na ação contra a infecção viral. Então, sempre se pensava na imunidade adaptativa ou imunidade específica como mecanismos de bloqueio da infecção viral. Mas os mecanismos de imunidade intrínseca e inata são muito importantes, porque neste momento, nos primeiros momentos de interação entre o vírus e a célula, esses momentos são muito importantes, porque isso vai determinar, o resultado dessas interações iniciais vai determinar o resultado da infecção viral, né? Então, esses mecanismos são bastante importantes. A respeito de imunidade inata, se tem alguns estudos já tentando desvendar se a resposta imune inata de morcegos, se ela é diferente ou ela é parecida ou é idêntica à resposta imune de outros mamíferos, certo? Então, aqui a gente tem alguns dados que a gente pode colocar, que eu vou mostrar a seguir, então, sobre estudos iniciais a respeito de imunidade inata em morcegos. A imunidade inata, ela depende, a ativação da imunidade inata, ela vai depender da presença desses PAMPs, que são padrões moleculares associados a patógenos, que são característicos de vírus, como DNA genômico, RNA de fita simples, RNA de fita dupla, RNA de extremidade 5' trifosfatada, proteínas ou glicoproteínas virais também. Então, são moléculas, na verdade, que apresentam em vírus características específicas, que eu vou mostrar daqui a pouco, e que são percebidas por sensores celulares, que estão presentes também, né, em princípio, potencialmente em todas as células. Esses sensores celulares, então, eles percebem esses padrões moleculares de vírus, e então, por essa interação entre essas moléculas virais e os sensores celulares, a gente tem o desencadeamento de vias de sinalização que levam à síntese do interferon do tipo 1 e, eventualmente, interferon do tipo 3. Então, esses aqui são esses PAMPs, são essas moléculas associadas a vírus. Então, glicoproteínas virais. Então, isso aqui é a membrana citoplasmática, certo? Então, se aqui tem um vírus, proteínas ou glicoproteínas virais são percebidas aqui na superfície da célula já, antes mesmo do vírus entrar, e essa interação aqui em cima, ela já vai desencadear potencialmente, então, a síntese de interferon por essa célula. Os PAMPs compostos de RNA, então, são RNA de fita simples, RNA de fita dupla, estruturas específicas de RNAs mais compridos, como o que acontece com RNAs virais, e RNA trifosfatado, por exemplo. E aqui a gente tem, então, alguns exemplos de moléculas virais associadas, então, a DNA, então, aí com algumas características que são também percebidas por componentes do sistema
nos componentes da imunidade, moléculas, né, sensores, que estão presentes aqui no citoplasma, ou mesmo em endossomo, o endossomo celular, e que vão também desencadear a síntese de interferon nessas células. Então, isso aqui é um mundo, na verdade, a ser descoberto no que diz respeito a mamíferos em geral. Ainda tem muito para se descobrir, para se conhecer aqui, e de morcegos mais ainda. Então, existem alguns estudos com relação a esses mecanismos em morcegos, e a maioria dos estudos, eles são relacionados a raposas voadoras, né? Então, muito por conta da importância desses morcegos maiores que ocorrem na Ásia e em outros continentes. A importância que esses animais têm, por exemplo, a manutenção de vírus como ebola, Nipah e Hendra vírus. Bom, mas alguns estudos, então, existem esses estudos sobre nas células natural killer, por exemplo, são estudos feitos nessas raposas voadoras. Então, se observou que receptores inibitórios de células natural killer, eles são predominantes em células NK natural killer de morcegos, enquanto que isso é diferente em outros mamíferos. Também foram observadas diferenças nas sequências de genes que codificam proteínas da imunidade inata, em comparação com outros mamíferos também. E em outros estudos observaram, então, que o interferon e alguns genes estimulados por interferon, que são os ISGs, eles são transcritos de forma constitutiva ou mantêm níveis de expressão detectáveis em células de morcego, mesmo na ausência de estímulo. Então, como a gente está vendo aqui, esses são resultados de experimentos individuais que têm sido feitos principalmente com a espécie Pteropus alecto, ou então Rosetus, que é o gênero de raposa voadora que ocorre no Egito e em outros lugares também. Então, mas são resultados de experimentos individuais. Então, a gente vai tentando contar essa história de forma, né, como a gente consegue, na verdade, fazendo os experimentos e depois fechando as brechas e as lacunas de conhecimento. Qual é o significado disso? Até agora não se sabe exatamente. Tá? Então, aqui eu vou mostrar rapidamente os resultados de um experimento do qual eu participei com células de Pteropus alecto, em que se tentou fazer um estudo com essa proteína que se chama IFID5. Ela é uma proteína que ocorre em células de mamífero, ela é uma proteína da imunidade inata e que percebe e se liga a RNA trifosfatado, ou seja, RNA sem o cap. Na verdade, aqui o cap é aquela estrutura, então, que está presente em RNAs mensageiros nossos, por exemplo. Então, essa proteína, a ideia da função dessa proteína nas nossas células é detectar tudo que não for RNA mensageiro celular. Então, o que for RNA trifosfatado, na região 5' é percebido por essa proteína e, então, levado à degradação. Essa é a ideia da ação dessa proteína aqui. Então, nesse experimento se trabalhou com o IFID5 de Pteropus alecto, ele foi identificado, foi determinada sua sequência, e feita a anotação da ORF. Se fez a análise comparativa das sequências entre o IFID5 da Pteropus alecto e de camundongo e seres humanos. Foi feito o alinhamento de proteínas e a parte experimental, propriamente dita, se referiu, então, à determinação da localização celular dessa proteína em células de morcego e a função dessa proteína em células de morcego. Então, aqui a gente tem uma análise comparativa da sequência dos aminoácidos entre essa proteína humana e aqui é de um outro gênero ainda, de Pteropus. Então, com algumas trocas de aminoácidos em pontos espalhados aqui na sequência. Então, isso aqui faz parte do trabalho.
E aqui a localização celular dessa proteína em células transfectadas com o plasmídio que codifica tanto o IFID5 de morcego quanto o de humano. Então, aqui mostrando a localização citoplasmática da proteína de morcego e de humano também. E aqui essa é marcado em azul, então isso aqui são os núcleos das células. Certo? Então, isso aqui foi um experimento de localização celular. E aqui um resultado que é um resultado representativo de vários experimentos que foram feitos, mostrando, então, utilizando um VLP de influenza, VLP que são as partículas tipo vírus, né, o virus-like particles, de influenza que expressava luciferase. Então, se observa aqui, apesar de estar pequeno, as letras estão pequenas, mas se observa aqui a detecção de luciferase quando os VLPs eram montados na ausência de qualquer gene inibitório para replicação viral ou para, na verdade, aqui são nesses gráficos aqui, nesse gráfico a gente mostra a montagem das partículas virais aqui, na ausência de qualquer gene inibitório, na presença de MX1, que é um gene também de imunidade inata que já havia sido comprovado que ele dificulta a replicação viral, e na presença do IFID5 de morcego também. Então, aqui a gente vê, nesta coluna, a expressão máxima da luciferase, quando se transfectou o VLP sem nenhum gene inibitório, a expressão da luciferase nas VLPs na presença de MX1 e na presença de IFID5, mostrando então uma redução do nível de luciferase em comparação com o nosso controle negativo, no caso, que não tinha nenhuma interferência da replicação. Então, aqui mostra que o IFID5, assim como o MX1, ele consegue inibir a replicação do vírus. Certo? Essa é a ideia desse experimento. Provavelmente, o IFID5 ele deve interferir com o vírus, qualquer vírus que produza o RNA trifosfatado, certo? Então, para outros vírus deve ter atividade antiviral também. Como eu disse antes, a maioria dos estudos, eles têm sido feitos com Pteropus alecto e outras espécies de raposa voadora, mas então existem estudos com outras espécies, que são mais recentes, né, como o estudo de Sarkis et al. Em 2018, que trabalhou com células de desmodos rotundos, que para nós é importante aqui na América do Sul, como eu disse antes, né. Eles, então, em estudos iniciais, conseguiram determinar que células de desmodos rotundos, quando estimuladas com poli-IC, eles induzem a produção de interferon e também a expressão de proteínas associadas à imunidade inata. Então, são essas aqui. São estudos bem importantes, então, para nós. A imunidade adaptativa contra a infecção viral, ela conta, como eu disse antes, né, então, com a expansão clonal de células que são específicas contra antígenos virais. Então, quando a gente fala de imunidade adaptativa, a gente está falando basicamente do ramo da resposta humoral e o outro ramo da resposta celular. Nessa categoria de imunidade, existem bem menos estudos com relação a morcegos. Então, bem menos estudos do que com imunidade inata. Apesar que a imunidade inata também é bem inicial, aqui a gente sabe menos ainda. Se sabe por estudos de genômicos que as regiões que codificam o MHC de classe 1 e MHC de classe 2, elas têm uma estrutura diferente em morcegos em comparação com outros mamíferos, mas são regiões bastante conservadas. Então, a gente não tem muito indício ainda das reais consequências dessas diferenças que ocorrem, essas diferenças genômicas. Bom, em conclusão, eu queria dizer que, como eu falei antes, né, os morcegos eles são hóspedes ou reservatórios naturais de muitos vírus,
vírus de importância em medicina, em veterinária, em medicina humana, né? Eles e têm origens antigas, bastante antigas, então eles divergiram de outros mamíferos no início da evolução, esses morcegos. Esses dados obtidos até o momento não mostram ainda diferenças muito grandes em relação à resposta imune, tanto inata quanto adaptativa, quando comparado com outros mamíferos, mas se acredita que, na verdade, se existe diferença entre a resposta imune desses animais com relação a outros mamíferos, provavelmente são vários os fatores que levam, não é um fator só que leva aos morcegos serem reservatórios tão importantes para vírus, para esses vírus que a gente está lidando no momento. Então, não é uma só proteína ou só uma célula que é diferente, provavelmente são vários mecanismos que levam a esses morcegos serem reservatórios tão importantes para esses vírus. Então, essa é a minha conclusão. Gostaria de agradecer o convite, a participação nesse workshop tão importante para nós nesse momento que a gente está presenciando essa pandemia. Muito obrigada. Muito bem, muito bem, professora Cláudia. O tema é sempre muito, muito curioso, não? Nós outros temos um monte para aprender, um montão ainda para aprender pelo sistema imunológico desses animais. Pero como falou a professora Cláudia, eu creio que é importante começarmos com uma espécie, para entender uma espécie. Porque há uma variedade tão grande de morcélagos que bueno, aí fica muito difícil para estudar. Então, eu creio que se deve começar a estudar com, por exemplo, Otadárida, que é interessante porque há muito aqui na América do Sul, ou então desmaldos rotundos, que para mim é o mais importante. Sim. Bueno, então, sim, muitas graças. Agradecemos então a doutora Cláudia por sua apresentação. Agora vamos então à apresentação número 7, que é o quinto dissertante, não, o sétimo dissertante, o Dr. Adrian Dias. Tema que vai falar é detecção de coronavírus em morcélagos. Ele trabalha no laboratório de Arbovirus, Instituto de Virologia, Dr. Vanella, Universidade de Córdoba. Sim? E Dr. Adrian, eu he visto seu currículo, é um currículo muito lindo. Estive em diferentes sítios, estive em CDC, né? Estados Unidos, em Fort Collins. Também estive em outros lugares para ser pós-doc, em Nova York, por exemplo. E é um investigador muito, como se chama, jovem ainda. E há um montão de publicações e todo. Eu me quedei muito contenta de ver tu currículo, Dr. Adrian. Então, agora então é o tempo de tu falar, sim? Tu tens em torno de 20, bueno, já está todo hecho, pero em torno de 20 a 30 minutos. Muy bien, gracias. Gracias, muchas gracias, doctora Clarice. Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecer a los organizadores del workshop, que es un evento muy, muy importante en esta coyuntura que estamos viviendo. Bueno, como presentó la doctora Clarice, el tema de mi charla va a ser sobre la relación de los coronavirus y los murciélagos.
En primer lugar, me gustaría presentar el objeto de estudio, que en este caso son los coronavirus. Los coronavirus es una familia de virus muy numerosa y diversa que muy poca importancia se le había dado en el campo de la virología, salvo aquellos investigadores que estaban dedicados a las infecciones virales respiratorias, se encargaban de su estudio. Los coronavirus pertenecen al orden nidovirales, es una familia muy diversa y pertenecen a virus envueltos que poseen como genoma una sola molécula simple de ARN con polaridad positiva. Ese ARN, ese genoma, codifica para 16 proteínas no estructurales, como pueden ver aquí en el marco abierto de lectura 1B, 4 proteínas estructurales conocidas como la proteína de la spike o de la púa, proteína de la envoltura, proteína de la matriz y la proteína de la nucleocápside. Y luego podemos encontrar proteínas accesorias, mencionadas como ORF3, ORF4, 5, 6, etc., que esas proteínas accesorias van a depender de la especie de coronavirus que estemos hablando. Como les mencionaba, es una familia muy diversa, se divide en 2 subfamilias, y la familia a la que nos vamos a prestar atención es la subfamilia Orthocoronavirinae, que a la vez se subdivide en 4 géneros. Estos 4 géneros son alfa coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus y gamma coronavirus. Los géneros alfa y beta coronavirus son aquellos que están frecuentemente asociados a infectar distintas especies de mamíferos, mientras que las especies pertenecientes a los géneros delta coronavirus y gamma coronavirus se encuentran asociados a aves principalmente. Para mencionar por qué adquieren importancia los coronavirus, bueno, ustedes ya lo saben, en el año 2002 en China aparecen casos de neumonía típica que eran causados por la infección de un nuevo coronavirus al que se le denominó SARS coronavirus y provocaba este síndrome agudo respiratorio severo. Este síndrome agudo respiratorio severo, que comenzó en Hong Kong, se dispersó por varios países en el mundo y casi logra convertirse en una pandemia, y a nivel global se registraron 8.000 casos y alrededor de 770 muertes. Luego de varios estudios se evidencia que esta especie de coronavirus era de origen zoonótico y que el reservorio natural eran los murciélagos de herradura pertenecientes al género Rhinolophus. Se cree que también en ese caso, en esa emergencia, intervino un hospedador intermediario que es conocida como las civetas, que son animales muy utilizados para diferentes usos en la cultura china. Otro ejemplo de coronavirus zoonótico que emerge es el MERS coronavirus, que pertenece a otro clado dentro del género beta coronavirus, al grupo C. Este MERS coronavirus emerge en 2012 en la península arábica, específicamente en Arabia Saudita, y a partir de ahí se distribuye a 27 países. El origen zoonótico de este virus fueron los dromedarios, y este virus no logró adaptarse muy bien al humano, y de ahí que no pudo distribuirse y lograr alcanzar la magnitud de dispersión que alcanzó el SARS coronavirus 1 y actualmente el SARS coronavirus 2. Bueno, no quiero hablarles mucho del SARS coronavirus 2 porque deben estar todos súper cansados, pero para mencionar simplemente, este SARS coronavirus 2, relacionado al SARS coronavirus 1, pero corresponde a otro linaje, emerge en Wuhan, China, en el wet market, en el cual se lo asocia con un pangolín
y que luego otros aislamientos y caracterizaciones moleculares y análisis filogenéticos detectan que una especie de SARS coronavirus muy parecida, que comparte el 98% de la identidad genética, fue aislado de Rhinolophus, nuevamente de ese género de murciélagos. Sin embargo, los coronavirus del pangolín poseen la misma secuencia y receptor de RBD que el SARS coronavirus 2 humano, por lo que se cree que el pangolín es el intermediario, el reservorio zoonótico, y el Rhinolophus, el murciélago Rhinolophus, el reservorio natural de este virus. Bueno, los coronavirus para el humano representan virus que provocan, la mayoría de sus infecciones son asintomáticas o provocan una sintomatología media y caracterizada por un resfrío común. Como para mencionar algunos de estos coronavirus humanos de patogenicidad media, tenemos el coronavirus humano NLS63, que es un alfa coronavirus, es agente causal de bronquiolitis y que se aisló en el año 2004 en niños. Y a nivel global se cree que tiene una prevalencia entre 1 y el 9%. Otros estudios que se han hecho de coronavirus en murciélagos, se vio que hay un ancestro común de este coronavirus humano que fue aislado de un murciélago de Estados Unidos, el murciélago Perimiotis subflavus. Y también se encontró un ancestro o un coronavirus relacionado a este en África, también en murciélagos. Otro coronavirus relacionado al resfrío común es el coronavirus humano 229E, también un alfa coronavirus, y este se aisló en 1967 en el Reino Unido. Luego de varias décadas se aísla un virus relacionado pero de alpaca, en donde durante un brote de enfermedad respiratoria en estos animales. Y luego en Kenia y Ghana se aísla un ancestro común de este coronavirus humano, el murciélago, y se cree que los camélidos funcionan como reservorios exóticos para este virus. Los coronavirus también son importantes como agentes etiológicos de enfermedades gastrointestinales y respiratorias, no solamente en humanos, sino también en animales de granja o en animales de producción ganadera. Como para mencionar algunos de los ejemplos, tenemos un virus emergente recientemente, conocido como el SARS-CoV, que es el síndrome de la diarrea aguda porcina, que es un agente letal en cerdos pequeños y que se lo aisló recientemente en la provincia de Guangdong, en China. También un ancestro o una cepa muy relacionada a este virus se aísla de los murciélagos de herradura, y hasta el momento no hay evidencia de que este virus infecte a humanos, solamente ha infectado a chanchos de producción. Y por otro lado, otro ejemplo de virus zoonótico que afecta a ganado es el virus de la diarrea porcina epidémica, aislado en el Reino Unido, y que hay evidencias de que un ancestro de este virus se aisló del murciélago Scotophilus. Bueno, como ven, todos los coronavirus que afectan al humano tienen un origen zoonótico. La mayoría de estos tienen como reservorio natural al murciélago, sin embargo, hay dos ejemplos en donde fueron roedores el hospedador natural. Por lo tanto, estos procesos de spillover son bastante comunes en los procesos evolutivos y adaptativos de los coronavirus. Bueno, los murciélagos, como taxón, es el taxón uno de los taxones más antiguos y más diversos en
los mamíferos. Pertenecen al orden Chiroptera y son tan diversos, pero tan diversos, que incluyen a personajes como Drácula y Batman. Un chiste, por supuesto. Bueno, pero lo importante de los murciélagos es que no son malos, ¿sí? Son esenciales para el funcionamiento saludable de los ecosistemas y son necesarios para que se cumpla el balance y que estos ecosistemas funcionen en equilibrio. ¿Por qué son fundamentales? Porque cumplen muchas funciones. Una de esas funciones son, por aquellos murciélagos que tienen hábitos insectívoros, actúan como reguladores de poblaciones de insectos plaga, que pueden ser perjudiciales para cultivo o también para la salud humana. Cumplen funciones como polinizadores y dispersores de semillas. Por otro lado, en esta gran diversidad de especies que representan los murciélagos, se van representando una gran diversidad de gremios en la alimentación. Entonces tenemos murciélagos insectívoros, piscívoros, hematófagos y frugívoros, entre otros tipos de gremios. Y además, lo que se ha visto en los últimos años es que, como mencioné anteriormente, es que la fisiología de los murciélagos permite que actúen como reservorios naturales de una gran diversidad de virus. Hasta el momento se han identificado más de 200 especies de virus asociados a los murciélagos. Y de esas 200 especies están representadas 27 especies, 27 familias virales. Y aproximadamente el 35% de los estudios de viroma de murciélagos están constituidos o representados por diferentes especies de coronavirus. Fíjense la asociación que hay entre coronavirus y murciélagos. Lamentablemente, como es un campo de estudio muy reciente, nuestra comprensión sobre la asociación de coronavirus y murciélagos se está construyendo a medida que se van realizando las investigaciones. Y son muy pocos los estudios que abarcan o que enfocan sistemáticamente ese análisis o ese estudio. La mayoría de los estudios son como muy puntuales. Recientemente, un consorcio integrado por distintas instituciones de investigación a nivel global realizaron este análisis para estudiar los patrones globales de distribución de coronavirus, y en ese estudio analizaron más de 12.000 individuos de murciélagos provenientes de más de 20 países a nivel global, y detectaron la presencia mediante técnicas moleculares de coronavirus. Estudiaron 282 especies de murciélagos y detectaron un 8,6% de esos individuos de murciélagos que estaban infectados con coronavirus. Detectaron alfa coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus y gamma coronavirus. Alfa coronavirus y beta coronavirus fueron los géneros mejor representados y más diversos. Acá, como podemos observar, el clado o el género de los alfa coronavirus es el género que representó mayor diversidad de infección en familias de murciélagos. Otro aspecto importante que observaron estos investigadores es que a nivel global, ¿sí?, los procesos de cambio de hospedador fueron bastante comunes. Acá lo podemos ver en la barra verde, ¿sí? Ahora, cuando se estudiaban estos procesos de cambio de hospedador o de compartir hospedador, a nivel particular, en regiones de África, Asia y América Latina, vieron que también el compartir hospedador, el cambio de hospedador, era un evento bastante frecuente entre los coronavirus detectados. Para América Latina, si bien eso fue bastante cierto también, lo que ellos vieron y les llamó la atención
es que el cambio de hospedador en América Latina se realiza entre especies de murciélagos más relacionadas filogenéticamente. En cambio, en África y en Asia, los saltos de especie son como más abruptos. Y a lo mejor eso es lo que permite que los coronavirus de esas regiones generen estos procesos de emergencia, de spillover y conquisten nuevos hospedadores. Mediante un análisis, otro de los aspectos para resaltar de esta investigación es que en el análisis de redes de interacción que encontraron entre coronavirus y especies de murciélagos, vieron que no había una conexión, no hay una conexión de coronavirus circulantes en Latinoamérica con las otras regiones del mundo. Y lo que sí encontraron es que había una conexión entre África y Asia, pero esa conexión era muy tenue, muy débil, y solamente representada por la presencia de 2 especies de coronavirus. Como mencionan acá en el paper, la cepa HQ19 y Predict Coronavirus 35. Otro aspecto importante para resaltar es cuando se analizaba la asociación de familias de murciélagos mayormente infectadas por coronavirus, por región vieron que en la región de Latinoamérica la familia más asociada a la infección por coronavirus era la familia Phyllostomidae, mientras que en la región de Asia y África, esa diversidad de familias involucradas en la diversidad de coronavirus es mayor. Otro de los patrones que encontraron estos investigadores es que hubo una relación positiva y significativa entre la diversidad biológica de coronavirus y la diversidad biológica de murciélagos. Esto quiere decir que en las regiones con mayor diversidad de murciélagos se encuentra o se espera una mayor diversidad de coronavirus. Y además, lo que encontraron estos investigadores es que esa diversidad está compartimentalizada en las distintas regiones: Latinoamérica, África y Asia. Con los datos que obtuvieron estos investigadores, generaron distintos mapas predictivos para determinar zonas o puntos calientes donde uno esperaría encontrar una mayor diversidad de coronavirus. A nivel global, en base a la diversidad actual de murciélagos, este es el mapa en donde uno esperaría que toda esta región norte, relacionada con la Amazonía del continente americano, es el hotspot esperable para diversidad de coronavirus en general. Ahora, cuando se analizaban los distintos clados de coronavirus, de beta coronavirus, que estaban asociados por familias de murciélagos, se ven estos distintos patrones. Como para resaltar, por ejemplo, la zona de Europa y del sudeste asiático, se espera encontrar una gran diversidad de coronavirus del clado 2C, que son beta coronavirus del clado 2C, asociados a la familia Vespertilionidae. También el sudeste asiático, asociado a la diversidad de la familia de murciélagos de herradura, se espera una mayor diversidad de coronavirus de clado 2B, y acá en el panel D podemos ver el patrón de distribución de diversidad predictivo para coronavirus del clado 2D asociados a la familia Pteropidae. Bueno, para ir concluyendo, lo que mencionaba al principio es que nuestro conocimiento sobre el coronavirus y su asociación con los murciélagos recién se está construyendo, recién se están empezando, y de a poco se va armando este conocimiento y detectando algunos patrones generales que nos van a permitir predecir o comprender el comportamiento de estos virus. Como les mencionaba, el continente americano
es uno de los hotspots donde se espera encontrar la mayor diversidad de coronavirus, tanto de alfa como de beta coronavirus, pero sin embargo es una de las regiones donde menos estudios ecológicos y virológicos se han realizado hasta el momento. Y lo que les mencionaba durante la presentación es que estos mecanismos de spillover y de recombinación genética son comunes y frecuentes en la historia evolutiva de los coronavirus. Nada más. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Adrián. Que é muito lindo que tu charla estava faltando nessa zoonose de hoje. Hablamos de muitíssima coisa, pero tu tuveste a felicidade de fazer uma charla muito ampla sobre os vírus, sobre a estrutura e como a diversidade e tudo mais. Para mim, eu estou muito contenta com tu apresentação. Realmente, hacía falta, que as coisas estavam todas muito específicas, muito lindo, claro, pero agora tu charla foi assim bem complementar. Muchísimas gracias. Agora, vamos para outra etapa, não? Agora vai a discussão. E eu vou invitar, então, a doutora Laura e a doutora Magali Martínez, que é do Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia da UNA. Magali já está já. Muito bem, Magali, que seja bem-vinda. E Laura Mendoza, creio que está por allá também. Sim. Bueno. ¿Tenemos preguntas? Laura, ¿tú puedes coordinar esto? Que creo que sea más fácil por causa da língua. Primero quería felicitar a los disertantes. Excelentes presentaciones. Y también por su participación aquí en el evento, por aceptar participar. Realmente es muy enriquecedor escuchar todas las experiencias de ustedes. Y tenía algunas preguntas para Ana primero. No sé si pueden encender sus cámaras y sus micrófonos. Ana, Ricardo, también, por favor. Gracias. Sí. Sí. Ana, muy interesante tu charla, de todos también. Te quería preguntar sobre la inmunidad innata primero de los murciélagos. Habías mencionado que ellos producen interferones constitutivamente y esos interferones generalmente en la inmunidad innata activan también células, por ejemplo, como las natural killer para eliminar la infección. ¿Vos tenés conocimientos de algunos mecanismos de por qué? Porque habías mencionado también que las natural killer tienen mayor expresión de receptores inhibitorios. Entonces, ¿eso te parece que podría también influenciar de repente a que sean unos reservorios los murciélagos? Eu acho que sim. Pode influenciar. Só escuta, Ana. Não? Eu escuto. Ah, sim, agora sim. Sim? Ah, sim. Então, eu acho que sim, pode influenciar. Só lembrando que especificamente esse grupo de experimentos, ele foi realizado a partir agora eu não estou recordada se é Pteropus alecto ou se é o outro gênero de raposa voadora. São dados obtidos a partir desses animais. Pode sim influenciar, como eu disse, eu acho que são vários são vários fatores
eu acredito que a imunidade dos morcegos contribui para o fato deles serem tão bons reservatórios de vírus, que eles são realmente excelentes reservatórios. E acho que a imunidade contribui, e acho que são vários os fatores que contribuem para isso. A gente não vai encontrar, como eu disse, uma célula ou uma proteína só que faça a diferença, porque não faz muito sentido, na verdade, do ponto de vista até evolutivo e biológico, né? Mas, então, pequenos detalhes como esse podem sim fazer diferença. Eu falei para vocês várias vezes, né, que a maior parte dos experimentos são feitos com outras espécies e não as espécies que ocorrem aqui no nosso continente. Então, assim como o doutor Adrian falou, que faltam muitos dados aqui a respeito da circulação desses vírus em morcegos, falta muito conhecimento sobre a imunidade deles também aqui no nosso continente. ¿Puedo? Sí, por favor, Adrián. Sí, y además creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta es que una limitación de los estudios que se están haciendo ahora son todos estudios de biología molecular, con biología molecular. Y poco se le está dando, poca importancia se le está dando al aislamiento viral. Y para poder comprender realmente las interacciones virus y hospedador, necesitamos contar con los virus vivos. Porque al momento es como que estamos teniendo muchos fragmentos y pedazos de genoma viral, pero luego interpretar esa información Exatamente. Va a requerir, vamos a tener como una limitante muy grande ahí. Não, eu concordo também, pero é muito difícil porque nós outros não temos muitas linhagens celulares. Não se tem muito. Agora estamos, juntamente com a Ana Cláudia Franco, estamos importando uma linha celular, mas todavia não se sabe se vai ser receptivo. Então, essas são as dificuldades. Nós outros temos algumas muestras que creemos que é possível aislar, mas não sei. Eu creio que nós outros temos que ter umas ferramentas um pouco mais antigas, como por exemplo imunofluorescência, para saber se realmente há o vírus completo em la muestra, se está já, porque solamente com PCR e com tudo isso, nós outros não temos o vírus completo, temos o genoma. Então, creio que métodos mais antigos que nós outros não estamos mais trabalhando, por exemplo, imunofluorescência, indireta ou direta. Isso, creio que já seria uma maneira de saber se o vírus está já, porque é muito difícil, é muito trabalhoso fazer as tentativas de isolamento cegas, não ter uma ideia se tem vírus já ou não. Entende? Porque temos que fazer muitas passagens, 10 passagens, 15 passagens. Então, se tudo isso muito trabalhoso. Eu já tentei muito tentar fazer isolamento, pero ok, temos que ter mais amostras positivas e fazer quizá como é que é, um lote deles, ajudar, como é que é, Cláudia? Fazer um pool de amostras da mesma espécie, do mesmo tempo, do mesmo sítio que coletamos e quizá aí tentar ver se temos, porque de qualquer maneira temos vírus. Sim. E não é pouco. Sim? Se eu comparo, que eu já trabalhei muito com aves migratórias, sim? E há pouquíssimos vírus em comparação com morcélagos.
Entonces, la cuestión con murciélagos es encontrar una célula permisiva. Yo creo que ese que es la clave. Porque ¿Han probado con células sin interferón? Por ejemplo, macrófagos que no tengan no, la ruta del interferón inactivada. no, yo no. É Isso uma é Porque ideia, eso né? se podría probar. Sim. muito interessante, porque as células Vero, por exemplo, têm um defeito, né? Claro. Exato, e aí ela se presta para isolamento de vírus. Ela, não é que ela é permissiva para todos os vírus, ou suscetível, mas é mais fácil fazer o isolamento, né? Exato, é interessante fazer um knockout. No mundo, assim, no meu mundo profissional ideal, a gente também, além das células que a professora Clarice falou, a gente também teria um belo de um NB3 para poder manipular essas amostras segura. Porque Com tem, mais facilidade. né? Yo quería hacer, permiso, profesora Clarice, un comentario breve. Oh, que lindo! ¡Ay! Onde estás? Acá estoy, me Não voy a... estou te vendo. Adriana, agora sim. Que buena, Adriana. Que buena, Adriana. Como está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saudades. ¡Qué alegría! Muy bien, habla. No, breve nomás. Yo quería coincidir un poco en las necesidades y en las dificultades que se plantearon. Yo tuve oportunidad de trabajar haciendo cultivos primarios de macrófagos knockout, de interferón, para tratar de aislar hantavirus. Un trabajo horroroso. Horroroso, pero bueno, digo, es una herramienta que puede estar buena, pero claramente para todos estos virus hay un problema de bioseguridad, claramente como se manifestó, porque bueno, no sabemos qué podemos encontrar ahí o qué patogenicidad potencial puede tener en su manejo. Y después, el otro comentario, bueno, y volver a veces a las técnicas tradicionales es algo que yo creo que se está, los que reivindicamos la virología clásica, en los últimos tiempos estamos pasando al frente, porque bueno, ahora yo veo mucha gente que hace neutralización y esa técnica que antes eran re de modé, bueno, ahora parece que están vueltas a la palestra, felizmente, Sí. porque bueno, al final la vieja virología sigue dando su fruto, ¿no? Y Sus después frutos, quería sí. hacer su fruto. Sí. No, quería hacer un comentario breve en el trabajo ese que mostró Adrián de Anthony, que está súper bueno, muy interesante. Pero yo quería poner un punto de atención sobre la predicción que ellos hacen sobre Latinoamérica. Y creo que, a pesar de que es un trabajo muy, muy interesante y muy, digamos que abre ¿cómo puedo decir? Abre la atención sobre determinados géneros o determinadas especies de murciélagos. Yo quiero decir que, en mi opinión, también es cierto que nosotros tenemos un submuestreo muy importante. ¿tá? Y quiero, por ejemplo, poner como ejemplo el propio trabajo del grupo de la profesora Clarice, donde en realidad uno de los corona que se han encontrado en la zona de Campinas de Brasil, justamente era en Tadarida brasiliensis, que es un molósido, ¿verdad? Quiero decir, me parece que lo que nosotros tenemos lo que nos está faltando en la región es muestrear, ¿tá? Muestrear y analizar. Y creo que nos podemos llevar unas cuantas sorpresas interesantes. Y por supuesto, todos los que hemos trabajado relacionados con las cosas de muestreo, sabemos que lo que se precisa es plata. O sea, muestreo no se hace sentado en el escritorio, sino que se necesita dinero, recursos y personal formado para muestrear. Y creo que nosotros, en Sudamérica, en Latinoamérica, tenemos una oportunidad muy buena, tenemos una biodiversidad, un montón de especies
totalmente distintas, y distribuciones y ensambles de especies muy, muy interesantes, y creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Y bueno, nosotros ahora, esto lo paso como aviso, conseguimos una financiación para empezar a buscar, entre otros virus, buscar corona en murciélagos. Lamentablemente ahora con el tema de la pandemia hemos tenido que detener totalmente la actividad de campo, y bueno, esperamos en breve poder arrancar los muestreos, pero creo que, digamos, como mensaje, o bueno, como opinión personal por lo menos, creo que necesitamos muestrear más, porque creo que la información que hay de la región está un poco sesgada simplemente porque falta investigar. Sí, 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 definitivamente. Bueno, ¿más preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. Buenas tardes a todos los disertantes. Muchas gracias por sus presentaciones y a los panelistas también. Quería preguntarle primero a Adrián, si bien dijo que hay pocos estudios en Sudamérica particularmente sobre virus de murciélagos, pero tampoco hay en otros tipos de animales silvestres, digamos, en otros animales que pudieran ser intermediarios Es verdad. o si es que no necesariamente intermediarios, que sean ellos mismos los reservorios, ¿verdad? Si es que hay alguna otra especie que incluso, digamos, sea compartida en una región de Sudamérica que es una zona donde tenemos ecosistemas muy similares en ciertas regiones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para Janta hay ciertos antecedentes, ¿verdad? De que, por ejemplo, hay una región boscosa en Brasil y en su lado paraguayo con la frontera se tiene el mismo ecosistema, entonces se busca el mismo tipo de roedor, por ejemplo, ¿verdad? Sí. No sé si hay algún otro tipo de estudio para el coronavirus, por ejemplo, No, eso es justamente lo que te iba a decir que, bueno, Adriana lo sabrá, que es más su especialidad, pero, por ejemplo, para todo lo que es la región de Centroamérica y Sudamérica particularmente, los virus mejor estudiados, son la zoonosis mejor estudiada y su relación con hospedadores, han sido los hantavirus y los arenavirus, principalmente porque se han detectado casos o brotes epidémicos por estos virus. Estudio de coronavirus en murciélagos hay solamente en México y en Brasil. Y este estudio de Anthony, que creo que abarca países como, además de Brasil y de Centroamérica, Ecuador y Colombia. Pero están muy poco representados y no hay otros grupos de virus. O sea, coronavirus en Sudamérica, Latinoamérica, está muy poco estudiado. Brasil es el país que más está estudiando y solo el México. murciélago. Y solamente el murciélago. No, pero nosotros estamos también estudiando ¿cómo es que se llama gambá en español? ¿Cuál? Gambá. É outro animal marsupial. É um marsupial. Armadillo. Comadreja. Comadreja. Sí. Estamos estudiando esses animales e bueno, até agora não encontramos coronavírus, pero vamos continuar. Encontramos outros vírus importantes, pero coronavírus ainda não. Eu creio que esse é um animal interessante para estudar, porque também é um pouco sinantrópico e também rural, e também se queda em bosques e tudo. Ele circula muito cerca com as pessoas também. Então, esse é um animal que estamos estudando também. Bueno, gente, yo tengo que me ausentar ahora. Yo tengo otra charla ahora. Muchas gracias a todos. Magali, por favor, te quedas a vontade. Ricardo, muchas gracias. Ana Cláudia, Adrián, foi muy lindo. Y yo quiero creer
que no próximo ano podemos estar juntos, de verdade. Ojalá. Em algum sítio. Haciendo muestreos. Sí, 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 sí. Sí, pero mira, yo estaba hablando un poquito con Laura, que yo me propongo a hacer una reunión, un meeting, para hacer una, no sé cómo se llama, colaboración entre los países para estudiar murciélagos, ¿sí? Ahora vamos a tener un trabajo muy, muy grande con otras personas aquí cerca, y vamos a trabajar con todo eso que hablamos ahora. Vamos até Amazonía y todo esto para coletar muestras de murciélagos y otros animales. Entonces, creo que un momento, quizá en un próximo año, que podemos hacer un encontro personal, que yo puedo quizá invitarlos a venir a Campinas, que no es tan lejos, y bueno, podemos hacer una coordinación entre algunos países, y que unos hacen una cosa y otros hacen otra cosa. ¿Sí? Unos, qué sé yo, nosotros vamos entonces ver o que cada país puede hacer, o que cada país tiene su habilidad para hacer. Yo creo que la parte de genómica, esa parte yo creo que nosotros estamos muy bien. Ustedes escucharon la charla de Ricardo, ¿no? Ricardo tiene herramientas espectaculares, ¿no? Yo creo que todo eso es muy complementar, y quizá podemos hacer cosas importantes para América do Sul. Y yo hablo, si nosotros empezamos a ter papers, los gringos van a quedar locos. Entonces, sí, porque por supuesto. Entonces tenemos que hacer y nos unir nosotros, ¿sí? Es eso. Muchas gracias. Un gran abrazo. Muchas gracias. Abrazo, por todo, Clarice. Un placer haberte con nosotros. Un grande placer a todos. Chao, chao. Igualmente. Chao. Ana, yo tengo una pregunta más para vos. Si ustedes tienen alguna experiencia en los modelos experimentales que habías dicho con murciélagos. Infelizmente não tenho. Gostaria muito de ter essa experiência. Eu acho que concordo com o que foi colocado. Faltam experimentos em que se isola os vírus, que se avalia a infecção viral, o que ela causa, nem que seja experimentos in vitro, porque já que em vivo, realmente, além do NB3, que eu falei antes, por questão de biossegurança, eu não sei se alguém aqui tem alguma experiência com inoculação experimental de morcegos em vivo, assim, eu nunca fiz, nunca vi, não conheço quem faça, assim, pessoalmente. Sei que, bom, em São Paulo, no estado de São Paulo, eu acho que ligado a um setor de controle de zoonoses do estado de São Paulo, foi feito um experimento, se não me engano, eu não me lembro agora qual é a pesquisadora, ela fez alguma coisa e manteve desmodos rotundos vivos por um período X. Mas imaginem a infraestrutura que tem que ter para fazer esse tipo de... Eu gostaria muito de fazer, mas não tenho, infelizmente. Gracias. Ma, creo que tiene otra pregunta. Sí, tenía una pregunta para Ricardo. ¿Cuál sería la robustez de los análisis de coalescencia para establecer direccionalidad? Desde, por ejemplo, este es el reservorio y este es el intermediario, o si no es la vía contraria. ¿O esa es una limitación de ese tipo de análisis? Tá, primeiramente, uma coisa super importante. Nós temos que ter muito mais sequências disponíveis
né? E sequências divergentes para você fazer uma análise dessa, tá? Sequências também coletadas em vários anos, que é para você fazer o molecular clock, né? E quanto maior a divergência, seria diretamente proporcional àquele grau de robustez. Por quê? Porque você vai ter mais sítios diferenciados, você vai ter mais sítios, mais alterações aminoácidicas, alterações nucleotídicas naquela posição específica daquele alinhamento, e o suporte estatístico está diretamente relacionado a essas alterações, tá? Ou seja, quanto maior uma vigilância epidemiológica molecular, viral, vigilância genômica, mais representatividade, teoricamente, você teria para você conduzir a tua análise. Tá? Tá, gracias. De nada. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. En el panel creo que hay preguntas. Las preguntas ya fueron respondidas, las del panel. Realmente muy interesante, claro, muy lindo el video que mostraste. En presentación, también Adrián, muy buena presentación. Una consulta en como mostraste, la diversidad de los murciélagos está muy ligada también a la diversidad de los virus. Y entre los mecanismos de infección entre murciélagos, ¿podrías hablar si tenés algún conocimiento en los nidos, cómo se comporta? Bueno, eso depende mucho del comportamiento de las especies. Aquellas especies que tienen un comportamiento de rutting y que viven en cuevas, además tienen mayores tasas de infección. Y además lo que se ha visto en este estudio, veían que durante la época seca, los muestreos durante época seca y durante las épocas tempranas del desarrollo, aumentaban las chances de detectar individuos infectados. Otra consulta, habías mencionado que el hisopado anal tenía más sensibilidad. ¿Una experiencia en trabajar con heces? ¿Cómo? ¿Con heces de los murciélagos? Sí, sí, en este estudio lo que ellos vieron es que en todas las regiones de Asia, África y Latinoamérica, el hisopado fecal o la muestra fecal de materia fecal tenía más chances de detectar coronavirus que en los hisopados bucales, orales. Bueno, no sé. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta en el grupo? Estamos llegando al tiempo, entonces vamos a dar un break y vamos a cumplir con el horario. Vamos a estar terminando por aquí esta sesión. Agradecemos muchísimo a todos los disertantes. Tuvieron muy buenas las presentaciones y compartir con todas sus experiencias realmente. Y ojalá, como estaba diciendo Clarice, podamos llevar los estudios adelante, que son tan necesarios aquí, sí. y ir avanzando en todos los conocimientos que podamos generar con datos regionales. Un placer tenerlos acá y vamos a encontrarnos en la próxima sesión. Vamos a quitar una foto primero. Por favor, les pido a todos que enciendan sus cámaras. También, por favor, Alejandra, si está Fátima. Sí, todos los del grupo, por favor. Elena también veo que está. Los que estén presentes para quitar una foto antes de. Gracias. David también, Fátima. Creo que la foto ya está lista. Muchísimas. Nos encontramos en la próxima sesión de aquí a poco. Bueno, gracias Laura por la invitación, un placer, como siempre. A todos por su
participación. Realmente fue muy corto el tiempo y le agradecemos muchísimo que hayan hecho el esfuerzo de preparar todo esto en tan corto tiempo, porque sé que están con muchísimas actividades y realmente fue muy provechoso. Por eso les agradecemos mucho desde todo, en representación de todo el comité organizador. Muchas gracias. A todos. Hasta luego. Gracias.